Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos aí para fazer mais um vídeo e eu decidi fazer esse vídeo, mais para tentar levantar um pouco assim o ânimo da torcida depois da derrota no clássico contra o Palmeiras, E para tentar falar alguns pontos que eu tô achando positivos do trabalho do Cuca e do porquê eu vejo o Santos com muito mais esperança do que eu veria na mesma situação que a gente tá, se, por exemplo, a gente tivesse com o Gesualdo agora no comando ainda, Que no caso, se a gente tivesse com o Gesualdo no comando ainda, muito provavelmente a gente não estaria, queira ou não, ainda na parte de cima da tabela, no Brasileirão, pelo menos na primeira página, na classificação e tudo mais. Eu acho que a gente estaria sofrendo muito mais, muito mais. Então é um vídeo mais para tentar mostrar pontos que eu tô gostando do time, que eu acho que, tirando o fato de nosso elenco de fato ser limitado, da gente não poder fazer contratação também, eu acho que com as peças que a gente tem, o Cuca tá assim, nesses primeiros jogos dele, fazendo um trabalho legal e tá tentando. É mais isso. Primeiramente, eu queria dizer aqui, que, nós, como Santos Depressivo, eu principalmente, lamento profundamente a morte de 2 torcedores do Santos, membros da torcida jovem, que em confronto, com palmeirenses e tudo mais, que teve ontem, no ABC, foi em Mauá, se eu não me engano, acabaram sendo baleados. E, enfim, não vou entrar em detalhes do que aconteceu, de como foi, mas só prestar aqui, minha homenagem, minha solidariedade, minhas condolências e minhas do canal também, para esses jovens, jovens que acabaram perdendo suas vidas. O Sérgio Henrique e o outro era o Igor Matias. O Igor, que até eu conhecia ele pessoalmente, conversei algumas vezes com ele. Apareceu, acho que já aqui no canal, eu só não me lembro os vídeos, era lá para 2017, mais ou menos, acho que ele apareceu. E era um cara muito do bem, assim, muito tranquilo, sabe? Gente boa, humilde. O outro rapaz, o Sérgio, rapaz não, era um moleque também, Acabei não conhecendo ele, eu fui entrar depois no perfil dele, para deixar uma homenagem e tudo mais no Instagram, eu vi que ele até seguia a nossa página também. E a gente fica triste com isso, A gente lamenta profundamente isso. Como em 2020, pleno 2020, a gente ainda tem que passar por essas coisas de perderem vidas por conta de brigas de torcidas. Enfim, a gente lamenta profundamente isso, 2 famílias que foram destruídas e dificilmente algo vai apagar o sofrimento e a dor dessas famílias que vão ter que conviver com isso para sempre, infelizmente. Então fica aqui a nossa homenagem para esses 2 rapazes, torcedores do Santos, E é isso, que a família e amigos tenham muita força aí para seguir em frente. Isso acaba não levando a lugar algum. Vamos lá. Esse vídeo é mais para tentar dar algumas energias positivas, para mostrar para vocês que não é tão ruim quanto parece a derrota no clássico, assim, o momento que vive o Santos, mas eu ainda mantenho o meu discurso. O nosso objetivo principal, primário no Campeonato Brasileiro é fazer sim os 45 pontos. É a gente, em meio a tanta turbulência, em meio a uma gestão péssima que a gente tem, é a gente tentar se manter, lutar com as peças que a gente tem e esperar, mudar a gestão para ver se vai melhorar as coisas e tentar se planejar já para o ano que vem também com uma nova gestão. A gente não sabe como que vai ser, o que vai acontecer, mas que seja tudo diferente agora. Mas é isso, manter o meu discurso, que a gente ainda precisa se manter na Série A e depois a gente vê, se a gente consegue beliscar uma vaga para uma Sul-Americana, ou quem sabe, na melhor das hipóteses, uma vaguinha na pré-Libertadores. Eu acho que com esse elenco que a gente tem, o time que a gente tem, dificilmente a gente vai conseguir algo além disso, gente, dificilmente. Eu ainda aposto muito no meião de tabela, o campeonato ainda tá meio estranho e tudo mais, mas acho que muitos times ainda que estão lá embaixo vão acabar
se recuperando também. Mas, enfim, acho que o principal, né, para falar, já para começar, é que, cara, nosso elenco é limitado e a gente ainda não tem um banco concreto, né, um banco de reservas concreto, com peças que a gente pode, de fato, confiar. Se nem o nosso time principal a gente tá tanto assim, né, se a gente tá com Pituca mal, Sanches mal, alguns jogadores, principalmente eles, né, que no ano passado eram dois dos principais jogadores nossos, se a gente tá com eles, né, no time principal em má fase, quem dirá banco de reservas, né? E aí esbarra naquilo da gente não poder contratar, da gente ter que lutar com o que a gente tem, né? Pegar uma peça aqui, uma peça ali na base, mas eu acho que com isso o Cuca tá fazendo o que ele pode, né? O Cuca, ao meu ver, ele tá assim lutando muito com o que ele tem em mãos, assim, e tá conseguindo extrair melhor do que o Gesualdo fazia, né? O Cuca consegue lançar mais moleques de um modo melhor, no qual o Gesualdo fazia. O Cuca também tem um pouco mais de variações táticas assim para esse time, além do 4-3-3 padrão que tinha o Gesualdo, né? Que não tinha jogada, que tinha Arthur Gomes com cadeira cativa no time. Cuca já barrou isso também. O Cuca mantém sim um 4-3-3, só que com algumas variações e um estilo de jogo mais intenso até. Claro, falta melhorar o meio de campo, mas com a defesa um pouquinho mais acertada também. Mesmo o Cuca tendo entrado no Beira-Rio contra o Inter com 3 zagueiros e não deu certo, né? De cara a gente já viu, ele rapidinho já mudou isso. É legal ele tentar novas formações também, né? Tipo, ele manteve o 4-3-3 depois principalmente, mas ele tenta. Não é o time engessadão, igual a gente via do Gesualdo também. Mas um ponto negativo do Cuca, eu acho que ele ainda tá deixando o Pituca na posição errada também. O Pituca para mim é primeiro volante, e o Gesualdo, que meio que começou com isso, né, do Pituca um pouco mais avançado na posição errada, e acaba que Sanches em uma fase atrapalha Pituca, e o Alisson tem vezes que joga bem, vezes que joga mal, e aí o Jobson, quando alterna com o Alisson de primeiro volante, às vezes não joga o que a gente espera. Então a gente fica um pouco nisso, né, também, a gente fica um pouco preso nisso. Mas legal que o Cuca tá dando uma chance pra molecada também, né, a gente vê Marcos Leonardo entrando, a gente vê o Caio Jorge tendo bastante chance também, Anderson Ceará entrando um jogo aqui, um jogo ali também, essas peças assim mais preparadas da base, o Alex Nascimento também, Cuca lançou ele meio que na urgência, né, no jogo contra o Paranaense, onde a gente perdeu o Veríssimo, e aí o Cuca lançou ele foi bem, depois botou ele contra o Sport. Legal o jeito que o Cuca tá tentando lançar a base, e ele tá tendo mais calma, né? A gente viu o Gesualdo às vezes, atacou o Sandri um jogo contra o Corinthians em Itaquera, a gente sempre fala disso, em que meio que deu uma queimada no moleque, queira ou não, infelizmente. Ele tentava sim lançar alguns moleques e tal, mas acho que o Cuca tem um pouquinho mais de, não digo noção, mas acho que do modo como o Cuca tá fazendo isso, tá sendo um pouco melhor trabalhado do que estava sendo com o Gesualdo, né? Com um pouco menos de, não sei, afobação, mas soa algo melhor pra gente, né? E pros moleques também. E legal que ele tá tentando reaproveitar o Lucas Braga agora, que voltou de empréstimo, fez um Paulistão ok com a Inter de Limeira, deu uma assistência contra o Sport, aí agora contra o Palmeiras não achei ele muito bem, mas é legal ver o Cuca tentando rodar o elenco, né? O Cuca já falou que a gente ainda vai disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, então, embora eu acho que o nosso foco é o Campeonato Brasileiro, esse primeiro objetivo, né, dos 45, a gente vai jogar a Copa do Brasil mesmo, né, e a gente vai jogar Libertadores, e aqui é Santos, a gente vai ter que jogar os 3 campeonatos para valer. Então é natural que tenha essa rodagem, acho que o Cuca tá preparando até que ok, né, até que bem o time para ter um pouco essa rodagem também. Falando dos treinamentos dele, os treinamentos dele são de fato melhores do que a gente estava vendo, né? Eu acho que o físico ainda está atrasado,
mas é muito por conta do que a gente vinha vendo, né, desde o primeiro semestre, assim, com o Gesualdo, que era um time lento, né, um time que não treinava o físico também, e depois com a pandemia, com 4 meses parado, a gente ainda vê isso daí fazendo a diferença, né, o time do Santos aí às vezes morrendo e tudo mais, e muitos times ainda estão comprometidos fisicamente, mas acho que é algo que o Cuca tem que correr atrás também, mas em treinos táticos também, a gente vê evoluções, a gente vê o Santos, tipo, sofria muito com bola parada, mas o Cuca até que ajeitou minimamente isso, né? Resolveu alguns problemas oriundos de bola parada, o time tá com uma defesa mais compacta, uma defesa que melhorou. Acho que ainda falta treinar um pouco mais de finalização também. Acho que falta o time do Santos chutar mais a gol também em alguns jogos, principalmente esse contra o Palmeiras. Mas enfim, eu tô comparando aqui com o Gesualdo, não que seja grande parâmetro também, né? Porque o trabalho do Gesualdo, infelizmente, não deu certo em praticamente nada. Outra coisa, mas enfim, é bom a gente ressaltar alguns pontos positivos do Cuca Beludo. Não tiveram mais expulsões também, a gente vê um time um pouco mais concentrado, né? Por exemplo, acho que contra o Atlético Paranaense, quando a gente acertou a concentração dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, a gente conseguiu manter a concentração até tomar o gol no finzinho, né? Um relaxo meio que natural, mas depois contra o Sport, isso daí foi corrigido, o time foi incisivo contra o Sport, poderia ter feito mais também, mas enfim. E gostei também da parte motivacional que o Cuca tá exercendo, né? Discursos no vestiário, a preleção que ele deu contra o Sport, que ficou famosa também, que ele, usou palavras legais, assim, para cativar o elenco, e de fato deu certo, né? Enquanto com o Gesualdo a gente não via isso. A gente não vê essas preleções, assim, com tesão, né? De ganhar. O Gesualdo mal aguentava ficar em pé, né? Infelizmente, cara. Eu queria que ele desse certo, mas ele mal aguentava ficar em pé, o velhinho. Mas, enfim, o Cuca, acho que tá tendo isso positivamente também, né? Tá conseguindo agora extrair o melhor do Marinho. O Marinho acabou passando em branco contra o Palmeiras, mas a gente ainda tem uma Marinho dependência e o Cuca tá maturando bem ele aqui sim, tentando extrair do melhor dele. E o Cuca, só puxando um pouco dessa parte de bastidores, vestiário, ele tá segurando a bronca nos bastidores também, né? O Gesualdo tava fazendo isso também, foi um ponto positivo para ele também, mas o Cuca também sabe das limitações do time, sabe que o elenco é limitado, sabe o quão ruim é trabalhar com o Pérez, sabe que é um ano turbulento para o Santos, sabe dos salários atrasados que a gente não pode contratar, mas mesmo assim ele tenta com o que ele tem e tenta dar um up no ânimo do time, né? Tenta dar uma cativada no elenco assim, para levantar o ânimo e a moral. Para fazer o time jogar pela torcida principalmente, né, por nós. E para resumir, eu acho que cada vez me convenço mais que foi sim, acho que o treinador certo pro momento, né, pro momento, assim. Muitos pediam Elano e tudo mais, mas o Cuca experiente nesse tipo de situação em que a gente vive, turbulência de bastidores, tentar lapidar um pouco a base e tentar garantir 45 pontos, né, com não almejos não tão grandes no campeonato, né? Ajeitar primeiramente a defesa também. Eu acho que o Cuca talvez fosse o nome mais calejado para esse momento. Eu não sei o que vocês acham, se o Elano, por exemplo, não sei, se porventura, não, se por um acaso o Elano não conseguisse os resultados do Cuca, que são, por enquanto, né, 2 vitórias, 2 derrotas, e um empate. Poderia ter sido 3 vitórias se a gente não tomasse o gol no finzinho pro RB, mas enfim, se o Elano não conseguisse esses resultados, se, por exemplo, fossem mais derrotas, se ele não conseguisse vencer o Sport fora e nem o Paranaense, que deu um up pra gente na tabela, será que ele não estaria sentindo um pouco mais a pressão por não ter tanta experiência com esse momento e tudo mais? Então eu acho que
Ainda vejo o Elano num futuro sendo mais lapidado, mais bem preparado, ele está estudando para isso. Ainda vejo ele num futuro assumindo o Santos, pela identificação e pelo fato de eu achar que sim, ele pode ter uma carreira promissora nisso também. Mas enfim, acho que para o momento o Cuca talvez fosse sim a alternativa mais plausível. E olha que eu nem sou fã do Cuca, cara. Eu nem sou fã do Cuca. Eu ainda acho que o Santos poderia, né, de repente, tendo uma administração melhor, um planejamento melhor, isso vai ser numa próxima gestão, quem sabe, a gente poderia investir novamente num técnico gringo para meio que começar um trabalho do zero. Ter alguém, né, com o DNA mais a cara do Santos, né? O Cuca não tem o DNA do Santos puro, assim. E acho que a gente poderia, de repente, pescar algum nome mais para frente, né, que fosse, de repente, estrangeiro também, minha opinião e minha preferência, mas enfim, o foco agora é esse, é o nosso campeonato, e confesso que tô satisfeito, assim, com o que tô vendo do Cuca por enquanto, e acho que até agora as derrotas que a gente teve, não coloco culpa dele em nenhuma delas, não coloco culpa dele, nem na do Beira-Rio, inclusive, mesmo ele tendo entrado com os 3 zagueiros, acho que ele corrigiu a tempo e depois tentou fazer o que dava. Mas é isso, o que vocês estão achando? Comentem aí também. E vamos torcer, gente, vamos torcer e vamos ter os pés no chão, porque esse time não é de algo muito além nesse campeonato, então vamos nos contentar meio que com pouco para esse campeonato por enquanto, né? E aí, quem sabe a gente tenha almejos maiores, né, numa próxima gestão em um cenário mais bem organizado. Mas é isso, obrigado por assistir mais um vídeo nosso, pessoal. Tamo junto e ó, tudo pelo Santos. Vamos para cima do Flamengo agora no próximo fim de semana.